Olá, galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa segunda aula de história, lá na página 48, ok? Nós vamos continuar falando sobre os povos que já habitavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então agora nós vamos ver sobre os povos tapajônicos de Santarém. Então, lá na página 48 vamos ver o textinho sobre esse povo. Os povos tapajônicos, também conhecidos como povos de Santarém, desenvolveram-se no estado do Pará por volta dos anos 1000 a 1400. O nome Tapajônicos faz referência ao rio Tapajós, localizado na região amazônica. Podem grifar essa parte e grifar o parágrafo a seguir também. Os vestígios arqueológicos deixados por esses povos, que nos permitem compreender sua cultura, seu costume e seu modo de vida, foram encontrados em faixas de terras localizadas nos arredores dos rios Tapajós. Então, os historiadores encontraram esses vestígios desse povo aqui e assim foi descobrindo a sua história, o modo de vida que eles tinham, que eles construíam, que eles caçavam, do que eles se alimentavam, através desses vestígios históricos que foram encontrados nessas margens de rios, ok? Acredita-se que os povos tapajônicos se organizavam em aldeias que abrigavam cerca de 20 a 30 famílias e possuíam um líder em comum que era chefe de todas essas famílias. Podem grifar. Eles viviam da caça, da pesca e do consumo de alimentos, como milho, mandioca e alguns frutos de palmeiras, como buriti e a pupunha. O parágrafo abaixo vai falar sobre os materiais que eles construíam. Então, eles construíam cerâmica de pequenas esculturas de pedras, chamadas de muiraquitãs. Essas pequenas esculturas de pedras eles usavam como amuleto. Então, era o amuleto deles, ok? Que vocês vão ver a imagem aí na página 49. Olha lá, os muiraquitãs, eles estão em exposição. Então, esses eram os amuletos dele. Esse povo foi um povo que se descobriu recente, então não tem muitos vestígios e muitas histórias para se contar deles ainda. O que se sabe até agora é isso, ok? Pindorama, a terra que os portugueses encontraram em 1500. Então, como vocês podem ver, as pessoas que habitavam aqui já tinham denominado um nome a essa terra. Quando os colonizadores portugueses chegaram a estas terras, que mais tarde chamaram de Brasil, elas já eram povoadas. Naquela época, o número de habitantes era estimado entre 2 milhões a 4 milhões e que se organizava de acordo com a sua etnia. Então, como nós estudamos as etnias aqui, cada etnia vivia com o seu grupo, possuindo assim a sua cultura, sua linguagem, seu modo de se alimentar, de viver e de construir seus objetos. Segundo parágrafo. Durante a colonização, houve uma tentativa de classificar os povos indígenas realizada pelos padres jesuítas, que tinham grande interesse em catequizá-los e convertê-los à religião católica. Podem grifar. Então, os jesuítas queriam catequizar e converter esse povo que habitava aqui para a religião católica. Sendo assim, o que eles fizeram? Eles aprenderam a língua desse povo, aprenderam a cultura e organização para poder se aproximar deles a partir disso. Então, a partir desse interesse, os jesuítas classificaram os indígenas como os tupi, que vivem no litoral, grifem, e fizeram os primeiros contatos com os portugueses, e os tapuiá, que viviam no interior. Então, por que o litoral fez o primeiro contato com os portugueses? Porque os portugueses chegaram pelo litoral, pelas navegações, certo? E os tapuiaros que viviam no interior, que esse contato foi feito posteriormente. Então, essas foram as duas denominações que os jesuítas deram aos indígenas. Página 50. É dos tupi a denominação Pindorama para o território onde viviam, palavra que significa terra das palmeiras.
mais precisamente palmeiras de buritis, árvores nativas comuns no litoral brasileiro. Então, por que eles deram essa denominação pindorama? Devido à quantidade dessas árvores que haviam no local onde eles moravam. Atualmente, os pesquisadores que estudam as sociedades indígenas, principalmente os antropólogos, atribuem aos tupi o nome tupiniquim. Sabe-se também que eles não eram os únicos habitantes do litoral brasileiro. Havia os tamoio, os aimoré, os tupinambá, os guarani, entre muitos outros. Então, haviam diversas etnias de indígenas que já habitavam no nosso país. Último parágrafo. Sobre os indígenas que viviam no interior da colônia, também se sabe que existiam muitos povos além dos tapuiá, como esses nomes que estão aí na página. Página 51. Quanto à população indígena atual, ela diminuiu drasticamente desde a chegada dos portugueses. Por que essa população diminuiu? Devido aos conflitos e devido à colonização dos portugueses. Então, eles queriam dominar o território brasileiro, mas esses indígenas já estavam aqui. Então, eles acabaram entrando em conflito com esses indígenas, tirando eles do território, tomando posse daquilo que eles queriam. No parágrafo, também fala outro fato que ocorreu para que a população indígena diminuísse, que foi o contágio de doenças. Como eles não tinham imunidade, não tinham contato com essas doenças gripais, sarampo, uma simples gripe, a imunidade deles era muito fraca. Eles não tinham anticorpos para combater essas doenças. Sendo assim, milhares de indígenas morreram devido a essas doenças que os portugueses trouxeram para o nosso país. Ali embaixo, interação. Essa interação vai ser o trabalho bimestral de vocês, então anotem aí. O que vocês vão fazer? Olhem lá. Vocês vão destacar a ficha do material complementar, escolher uma etnia indígena e pesquisar, ok? Então, vocês vão escolher uma etnia. Pode ser a Guarani, pode ser os Tupi, pode ser os Chetás, que viviam aqui na nossa cidade. Alguma etnia dessa que nós vimos aqui na apostila, escolher uma e pesquisar todas as características. Colocar nessa folha e vocês vão me entregar isso quando vocês forem vir na escola semana que vem, pegar a apostila da Escola da Inteligência. Então, quando vocês virem à escola, aí vocês entregam todos os trabalhos que a professora passou até aqui, ok? Então, o trabalho é destacar a folha do material complementar, pesquisar sobre a etnia indígena, colocando todas as características dela e entregar quando vocês vierem na escola, ok? Agora, vamos na página 172 e 173, fazer as atividades complementares da nossa unidade. Vamos lá. Página 172. O Brasil antes da chegada dos portugueses. Elabore uma frase para cada conjunto de palavras a seguir. Então, nós temos índios, Cristóvão Colombo e índias. Então, que frase nós podemos formar aqui? Por acreditar que tinha chegado às Índias, Cristóvão Colombo chamou os nativos que moravam aqui por índios. Por que ele deu esse nome mesmo Por que ele deu esse nome aos nativos que já estavam aqui? Porque ele achou que tinha chegado na Índia. Então, denominou-se o nome daquele povo de índio. B. Pesquisas antes de 1500 e vestígios arqueológicos. Então, as pesquisas sobre os povos antigos do Brasil antes de 1500 são feitas com base nos vestígios arqueológicos. O que são os vestígios arqueológicos? O que nós encontramos no ambiente do que esse povo deixou. 2. Explique como os vestígios materiais dos sambaquis levaram os arqueólogos a concluir que eles eram pescadores destemidos. Por quê?
porque eles encontraram restos de tubarões nos sambaquis. 3. Os tupi dominavam o litoral brasileiro até a chegada dos colonizadores portugueses, em 1500. Para esse povo, o território já tinha um nome, que era... Como que o povo denominou o nome dessa terra que nós vimos? Pindorama. 4. Sobre o nome Pindorama, o seu significado é... Qual dessas alternativas? Qual dessas árvores fizeram com que os tupi denominassem Pindorama? Terra das palmeiras. 5. Organize as informações dos quadros a seguir, ligando com um traço as datas aos povos indicados. Em seguida, acrescente os locais onde esses povos viveram no Brasil. Então, 8.000 a 1.000 a.C. Que povo que viveu? O sambaqui. Como que esse povo vivia? Qual era a característica dele? Eles viviam no litoral brasileiro. Vocês têm que escrever isso aqui. Em qual estado que eles estavam, o que encontraram dele, algumas características, ok? De 1.000 a 1.300, Marajoaras, e coloquem as características dele. 1.000 a 1.400, os tapajônicos, e coloquem as características dele também. Então, galerinha, por hoje é só, ok? Um beijo!